que leva uma prefeitura a escolher como fornecedora de merenda escolar uma padaria que fica a 700 quilômetros de distância? O escândalo do pão é apenas a ponta do iceberg de um caso que atinge uma cidade querida de todos os brasileiros. Documentos em posse da promotora de justiça Karine Lima mostram que o prefeito José Ubaldino Alves Pinto Júnior está envolvido numa rede de corrupção que montou diversas empresas fantasmas para desviar dinheiro público. O que nós encontramos em Porto Seguro foram várias empresas, quase que a totalidade delas constituídas com um só intuito, de se locupletar do dinheiro público. São empresas que estão beneficiadas com desvios irregulares do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e com esse desvio de recursos, a comunidade de Porto Seguro vem sofrendo carência no atendimento de suas necessidades básicas. O nome de Joselita, que mora nessa casa simples, aparece no contrato social como dona do jornal O Diário. O filho, Péricles, é um dos sócios. Mas como ela veio a se tornar dona de uma grande empresa? A pessoa que fez isso comigo não me explicou, sou uma pessoa que não tenho leitura. Assinei esses papéis, ele veio aqui na minha casa, assinei esses papéis, pensando que era um emprego que ele ia arrumar para mim, e no final ele botou essa empresa no meu nome, sem eu saber o que era que estava acontecendo. Pois é, mas eu já falei. A pessoa que procurou Dona Joselita e pediu que ela assinasse papéis em troca de um emprego é José Luiz Ferreira, empreiteiro e homem de confiança do prefeito de Porto Seguro, José Ubaldino. José Luiz foi preso pela Polícia Federal esta semana em Governador Valadares, Minas Gerais. Dando continuidade às investigações, o Ministério Público e a Polícia Federal descobriram muito mais. Em primeiro lugar, quem são os verdadeiros donos do jornal? O jornal, ele é de propriedade do prefeito, do irmão, do secretário de saúde, do pai, do primo do prefeito. A lista é grande, são mais de 10 nomes. E o secretário de saúde é ninguém menos que Uldurico Alves Pinto, tio do prefeito e um dos envolvidos no escândalo dos anões do orçamento, que abalou o Congresso 10 anos atrás. Hoje o nome de Uldurico aparece neste edital de concorrência fraudulento que contrata os serviços de uma gráfica supostamente instalada neste endereço na cidade de Itabuna. Aqui não tem uma gráfica? Gráfica aqui? Nunca teve? Nunca teve. Na sede do jornal O Diário, o Ministério Público encontrou ainda várias notas fiscais frias em nome da Prefeitura de Porto Seguro. No segundo andar do prédio abandonado, onde teoricamente funcionam as duas empreiteiras que passaram notas frias para a Prefeitura de Porto Seguro, encontramos o senhor José Santos. É o contador que abriu as duas empresas, como prova esse documento oficial. Ele nega envolvimento com as empreiteiras. Consta que o contador dele seria você. Não sou. Só está lá no papel. Eu não sei nada deles. E por que botaram o seu nome no papel? Me pediram emprestado a esquerda. A equipe de reportagem do Fantástico apurou ainda mais. As notas fiscais frias que constam das licitações da prefeitura foram impressas logo onde? Na gráfica do jornal O Diário, como garante este ex-funcionário que não quer se identificar, com medo de represálias. A maioria era feita de noite, ou no feriado, a hora que a gráfica estava desativada, era a hora que eles solicitavam. Os documentos apreendidos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público chegam ao cúmulo de mostrar que a Prefeitura de Porto Seguro contratou uma empresa de Salvador para fornecer pãozinho para a merenda das crianças. Salvador fica a cerca de 700 quilômetros de Porto Seguro. O Movimento de Defesa de Porto Seguro, uma organização sem vínculos partidários, vai entrar esta semana com uma ação pública contra todos os envolvidos. Nossa escola está precisando de cadeira. De tudo nossa escola está precisando. Procurados pelos repórteres do Fantástico, nem o prefeito José Ubaldino, nem o secretário Uldurico Pinto quiseram dar entrevista. Tem crianças que vêm para a escola sem tomar nem café. Chega aqui na escola desmaia. A gente tem que levar pro posto. Segundo a promotoria, a quantia desviada dos cofres públicos pode chegar a 50 milhões de reais. E o escândalo está apenas começando. A merenda tem? Não!
Começou a trabalhar hoje a força-tarefa que investiga o desvio de verbas federais em Porto Seguro, na Bahia. A Força-Tarefa está trabalhando na sede da Polícia Federal em Porto Seguro. Os auditores vão analisar os documentos apreendidos pelos policiais federais e que comprovariam o desvio de recursos da União. Só da Secretaria Municipal de Saúde são 3 caixas cheias de material. Segundo os agentes, elas estavam escondidas em casas particulares e foram apreendidas por ordem da Justiça. A Força-Tarefa vai tentar descobrir como foram usados os 100 milhões de reais que o governo federal repassou à Prefeitura de Porto Seguro nos 2 últimos anos. O Ministério Público acusa o prefeito Baldino Júnior de ter desviado perto de 50 milhões de reais usando notas fiscais frias e a contratação de empresas fantasmas para a recuperação de escolas e postos de saúde e fornecimento de merenda escolar. As obras não saíram do papel e a merenda escolar nunca chegou às crianças do município. Lula determinou que uma força-tarefa investigue denúncias de desvio de recursos em Porto Seguro, um dos principais pontos turísticos da Bahia. Segundo o presidente, o caso de Porto Seguro precisa de solução rápida. A gravidade da denúncia é de tal ordem que uma denúncia como aquela não pode ter a mesma tramitação normal como se fosse um erro apenas administrativo, como se fosse uma coisa menor. É preciso que se tenha mecanismos que sejam mais eficazes na apuração e que as pessoas envolvidas sejam condenadas. 2 presidentes de tribunais superiores reagiram à cobrança do presidente que quer mais agilidade do judiciário para punir os casos de corrupção por mau uso de dinheiro público. O presidente determinou o envio de uma força-tarefa para apurar o desvio de dinheiro de programas federais nas cidades de Gumaré, no Rio Grande do Norte, e Porto Seguro, na Bahia. O prefeito da cidade, José Ubaldino, e familiares dele são suspeitos de terem desviado 50 milhões de reais dos cofres públicos. Por causa do desvio, as escolas públicas de Porto Seguro funcionam em condições precárias. Os alunos não têm merenda e faltam equipamentos de segurança na cidade. Intolerável, não é, que se pegue dinheiro destinado para a merenda escolar das crianças e para a saúde de nossa população e se desvie esse dinheiro. Isso é absolutamente inadmissível. Muitos assistiram ao Jornal Nacional de sexta-feira passada e ao Fantástico anteontem e viram que as denúncias apresentadas pelos repórteres da Globo motivaram o envio de forças-tarefa federais para investigar irregularidades em Guamaré, no Rio Grande do Norte, e em Porto Seguro, na Bahia. A Polícia Federal vai abrir inquérito hoje à tarde para apurar desvios de recursos federais da Prefeitura de Porto Seguro. Os procuradores da República que participam da Força-Tarefa dizem que há indícios suficientes de desvio de dinheiro do Ministério da Saúde e de outros órgãos federais. A Polícia Federal abre inquérito para apurar desvios de recursos federais da Prefeitura de Porto Seguro. Os procuradores da República, participantes da Força-Tarefa, afirmam que há indícios suficientes de desvio de verba do Ministério da Saúde e de outros órgãos do governo. No ano que vem, tem eleição para prefeito.